Olá, tudo bem? Então, assim como eu gravei para vocês o videozinho tutorial sobre o CIP, hoje eu também vim explicar um pouquinho sobre o nosso segundo instrumento avaliativo, que é o relato de multiplicação. Quem viu o primeiro vídeo, né, sabe que eu falei desses dois instrumentos, então o nosso caderno de intervenção pedagógica, que é o CIP, que vale 8 pontos, mas a gente também tem o nosso segundo objetivo do PED4, que é que essas boas práticas não fiquem só para nós aqui, os cursistas, que elas também sejam multiplicadas em outros espaços para além, né, do PED4. Nesse sentido, então, a gente tem o nosso relato de multiplicação, que vale 2 pontos. E o que é esse relato de multiplicação? Vocês lembram que no vídeo anterior eu comentei que a gente vai estudar 6 temas e para cada tema eu vou fazer uma prática pedagógica na escola. Dentre esses 6 temas que eu vou fazendo essas práticas ao longo do semestre, eu tenho autonomia de escolher uma das que eu fiz, que assim foi muito legal, eu gostei muito do resultado, realmente deu uma mudança na minha prática enquanto pedagogo ou na escola que eu atuo, e seria interessante que eu contasse fora do PED4 como que eu me organizei em relação a isso. Então, essa prática que eu fiz desses 6 temas, que eu gostei muito, eu vou colocar no meu relato de multiplicação. E como que eu vou sistematizar esse relato? Então, agora eu vou abrir para vocês aqui, né, o documento do relato, que também está lá no Google Sala de Aula, foi postado para vocês pela formadora com o título de AV2, Relato de Multiplicação. Então, ele é um Google Slides, tá? De forma prática, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos temas, vamos supor que eu tenha feito lá na escola, o nosso tema 3 vai ser avaliação formativa, pré-conselho, avaliação interna e frequência escolar. E que a minha prática foi organizar o pré-conselho com os estudantes. E eu fiz, nesse pré-conselho com eles, uma autoavaliação. E surtiu um resultado muito bacana, os professores elogiaram, os alunos começaram a ter um senso de autonomia e corresponsabilidade maior com seu processo de ensino e aprendizagem, e eu vou escolher essa prática minha aqui, das 6 que eu desenvolvi, para contar num espaço fora do PED4. De modo prático, eu vou copiar essa prática, que está lá no meu CIP, e vou trazer aqui para o meu relato de multiplicação, tá? Como que eu vou fazer isso, né? Então, aqui eu tenho a capinha dele. No próximo slide tem as orientações, que eu vou retirar no momento de fazer esse relato de multiplicação. Inclusive, tem as orientações aqui para vocês, tá? Qual é o prazo, Suzy, que eu tenho de multiplicar uma prática que eu fiz? Até o dia 26/6. Então, até o dia 22/6, vocês vão entregar o CIP e até o dia 26 vocês podem fazer a entrega do relato. Mas aonde que eu posso contar essa boa prática dessa autoavaliação que eu desenvolvi com os alunos do pré-conselho na minha escola? Você tem várias opções. Se a tua escola tem tutoria pedagógica, você provavelmente na segunda-feira tem as meets coletivas, né? Quando o tutor faz aquela reunião coletiva com as turmas que ele acompanha. Você pode conversar com o seu tutor e pedir para ele, né, uns 15 minutinhos ali da meet coletiva para você compartilhar esse teu relato. Opa, vou voltar ali. Para você compartilhar essa tua prática. Esse é um dos espaços que você pode fazer a multiplicação. Outro espaço que você pode fazer é na tua própria escola. Muitos de nós trabalhamos em escolas grandes, né? Que tem equipes pedagógicas diferentes nos turnos e que muitas vezes promovem essas reuniões de alinhamento, que são quinzenais, semanais, mensais, depende muito da organização de cada escola. E se você, por exemplo, desenvolveu essa boa prática do pré-conselho, uma autoavaliação com os estudantes, e você atua no turno da manhã, você pode conversar com seus diretores para contar para a equipe pedagógica da tarde e da noite, numa reunião de alinhamento de vocês interno, como que você desenvolveu essa prática.
Você também pode fazer esse relato nos dias de estudo e planejamento que estão previstos no calendário. Especificamente aqui para o nosso primeiro semestre, a gente tem previsto no dia 15/5 um dia de estudo e planejamento. Então, você pode fazer também esse relato de multiplicação neste dia, no período em que você escolher. E também a gente tem a opção de quando os núcleos de vocês realizarem essas formações descentralizadas, quando eles chamam os pedagogos, né, para discutir alguns temas formativos no núcleo, geralmente é um dia todo ou meio período, depende muito de cada núcleo, essa organização. Você pode conversar, né, com a sua direção, com o seu tutor, com o coordenador pedagógico do seu núcleo e falar: olha, eu posso aproveitar nesse dia da formação e fazer um relato numa prática que eu fiz no PED4, que fala da autoavaliação dos estudantes no pré-conselho, de 15 a 20 minutinhos, contar como que eu fiz? Pode combinar. Então, você tem todas essas possibilidades de fazer esse relato. Quando você vai fazer e qual tema você vai escolher para fazer esse relato é sua escolha, tá? Você pode fazer até o dia 26/6 de qualquer um dos temas, em qualquer um desses espaços, né, a partir da sua organização enquanto pedagoga. Aí, combinou com a pessoa no qual espaço que você vai fazer, em que dia você vai fazer, você vai levar esse material que está aqui. Vai colocar a sua identificação, você pode colocar uma foto sua ou uma foto da escola, vai colocar o nome, a escola onde você fez, o tema, no caso aqui eu estou usando o exemplo pré-conselho com os estudantes, né, autoavaliação, quando que você fez, data, semana, dia específico e o nome da sua formadora. E na hora de você contar lá para as pessoas que forem participar desse teu relato, você vai colocar ali qual era o teu maior desafio, por que você escolheu fazer essa prática. Então, no caso hipotético aqui da autoavaliação com os estudantes no pré-conselho, posso, né, colocar como desafio que os alunos estavam muito desinteressados, desmotivados, desengajados com o seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Então, eu, a partir disso, decidi fazer esse pré-conselho, fazendo essa autoavaliação com eles. Quais ações implementei na prática? Aplicação de uma autoavaliação com as turmas que apresentavam, né, esse desinteresse, essa falta de engajamento. E quais foram os resultados? Então, é uma prática que você já implementou, você vai contar aqui se os alunos ficaram mais motivados, se isso desenvolveu um maior interesse neles, se eles ficaram mais atentos, né, às orientações dos professores. Aí vai depender muito de realidade para realidade, mas eu espero que os resultados sejam significativos. Suzy, mas e se o resultado não foi o que eu esperei? Porque quando a gente faz uma prática pedagógica na escola, seja ela com o professor, seja ela com uma família, seja ela com os estudantes, nem tudo depende de nós pedagogos. Nós fazemos muitas vezes as orientações, mas para que aquele resultado seja alcançado, a outra parte precisa também desenvolver, né, algumas ações. Então, resultado significante não significa só resultado positivo. Caso você tenha desenvolvido essa prática e o resultado não tenha sido o esperado, você pode colocar alguns pontos aqui que você percebeu melhora e outros que você ainda espera que tenha resultado a médio e longo prazo, tá? Então, isso é bem tranquilo em relação às práticas que vocês forem relatar no relato de multiplicação. E por fim, você vai colocar observações complementares que você percebeu ao desenvolver essa prática, ao estudar esse tema, né? Então, de modo sucinto, pode ser até em tópicos, fatos, reflexões, observações que você considera importante. E aqui do lado, alguma evidência da prática, que pode ser a mesma evidência que você já colocou lá no CIP. Por exemplo, nesse caso específico, da autoavaliação com os estudantes, pode ser o link da autoavaliação, né? Se foi um form, se foi um doc, né? Como que você organizou isso. Pode ser fotos do momento do que você desenvolveu a autoavaliação, né? Pode ser as respostas dos alunos compilados. Então, uma evidência aqui da ação implementada, tá? E é isso. Então, o relato de multiplicação
é para ele ser curtinho, é realmente de 15 ali a 20 minutinhos, e depois que você fizer essa multiplicação num espaço fora do Pad For, você então pode combinar com a sua formadora que você já fez o seu relato e já pode fazer a entrega lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, esse é o nosso segundo instrumento avaliativo. Eu espero que vocês tenham compreendido, da mesma forma que eu comentei no vídeo do CIP. Caso tenha alguma dúvida, sempre procure a sua formadora, mas a gente tem o nosso e-mail oficial também do PED4, sempre a gente responde vocês por lá, tá? Espero que a gente tenha muitos bons relatos de multiplicação aí para transpor para os nossos colegas pedagogos que não estão fazendo o PED4. Temos pedagogos QPMs que não conseguiram se inscrever na primeira jornada, temos os nossos pedagogos PSS, temos os pedagogos que estão fazendo estágio probatório, temos as equipes dos núcleos, né, que também bebem bastante das nossas boas práticas aqui no PED4. Então, boa prática e público para a gente fazer a multiplicação das coisas boas que a gente faz na escola, com certeza não vai faltar. Então, espero que tenha dê tudo certo para nós nesse primeiro semestre e nos vemos em breve. Obrigada e até.